Bom, pessoal, vamos lá fazer a correção da nossa lista de estudo, tá? Vamos começar aqui, ó. O primeiro exercício, ele fala o seguinte. A Adriana comprou 150 copos, tá? Então, aqui, ó, ela tem um total de 150 copos para distribuir como lembrança do seu aniversário. Ela escolheu 1/3 dos copos na cor vermelha. Então, ó, já vamos analisar aqui, ó. Cor copo vermelho. Corresponde a 1/3 de 150. Isso, pessoal, é a mesma coisa que eu calcular 150 dividido por 3, tá? 150 dividido por 3 são 50 copos vermelhos. Depois, ela fala que 1/5 é na cor azul. Então, copo azul. A gente tem que 1/5 de 150 serão os copos azuis. Então, é dividir 150 por 5. E a gente vai ter, então, que 30 copos são azuis. E o restante é na cor amarela. Bom, então, vamos primeiro calcular copos vermelhos mais copos azuis. A gente tem o quê, ó? 50 mais 30. Eu tenho 80 copos que já tem cor definida. E aí, pessoal, a gente vai calcular 150 menos 80 para saber quantos copos são amarelos. E aqui a gente vai ter, então, que 150 menos 80 equivalem a 70 copos amarelos. Veja só, 50 copos vermelhos responde a nossa primeira pergunta, que é a quantidade de copos vermelhos. 30 copos azuis responde a segunda pergunta, que é a quantidade de copos azuis. Agora, ele não quer saber quantos copos são amarelos, ele quer a fração que representa a quantidade de copos amarelos. Então, para escrever a fração, ó, fração de copos amarelos, eu preciso fazer os 70 dividido pelo total de copos, tá? 70 de 150. Eu posso deixar a resposta assim, que já é uma fração que representa a quantidade de copos amarelos. Porém, o ideal é simplificar. E para simplificar, o que a gente faz? Tchuc-tchuc nesse zero, ficando 7 de 15 copos amarelos. Tá? 7/15 representa o total de copos amarelos. Respondemos, então, nossa primeira questão, ok? Vamos para a segunda questão. Os funcionários da prefeitura estão fazendo uma pesquisa para saber o total de áreas verdes da cidade. Para concluir a pesquisa, é necessário calcular a área de uma praça triangular. Ó, uma praça triangular. E essa praça é totalmente preenchida por área verde. Sabe-se que a praça é formada por um triângulo isósceles de lados 5, 5 e 6. Então, pessoal, vamos ter um triângulo com lados 5, 5 e 6. E a altura relativa ao lado 6 mede 4 metros. Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês como que fica essa imagem, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. Ó, seria mais ou menos esse o nosso triângulo, tá? Isósceles, ele tem esses dois lados aqui. Esses dois lados são iguais, medindo 5. A altura desse triângulo, ela é relativa à base, tá? Então, ó, a base do meu triângulo é 6. Essa parte aqui mede 6. A altura, que mede 4, é essa medida aqui, ó. Essa altura aqui, essa linha aqui, é a linha que representa para mim, então, ó, vou fazer aqui um pouquinho maior. Essa linha azul é a altura do meu triângulo, que mede 4, tá? Então, ó, como que calcula a área de um triângulo? Vamos voltar lá, ó. A área de um triângulo é calculada por base vezes altura, tudo dividido por 2, tá? Então, veja só, a área vai ser
a base, que é 6, vezes 4, que é a altura, dividido por 2, tá? 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2, temos 12 metros quadrados de área, ok? Nossa resposta é a alternativa D. Certo, pessoal? Ó, alternativa D. Vamos seguir, vamos para o próximo. A questão 3. Na questão 3, ó, no comércio de Rodrigo, ele utiliza muitas moedas de 25 centavos para troco. Hoje ele foi ao banco levando R$450 para trocar. E antes de separar as moedas, o operador do caixa digitou na calculadora 450, ele pôs uma interrogação aqui, 0,25. E aí ele teve a quantidade de moedas necessárias. Bom, vamos pensar um pouquinho, ó. Se eu tiver uma moeda de R$1 e eu quiser transformar em moedas de 25 centavos, tá? Ó, moedas de 25 centavos. Eu tenho que fazer que conta? 25, no caso, vezes 4, não é? Então, ó, 4 vezes 25 vai dar uma moeda de R$1. Então, qual que seria a operação inversa aqui, ó? Se eu pegar a moeda de R$1 e dividir por 0,25, eu terei 4 moedas, certo? Então, ó, quando eu pego o todo e eu divido pelo total de moedas, tá? Eu vou ter ali a quantidade de moedas. Ele quer saber a operação que utilizou. Então, a correta é divisão, tá? Ele utilizou a divisão para poder representar aqui essa operação, tá? Vamos para o próximo. O time de Luca e Davi estavam disputando uma partida de vôlei. Luca acertou 15 dos 20 saques. Então, ó, isso é 15 20avos, tá? Que a gente pode representar na forma de fração desse jeito aqui, talvez fique mais fácil para vocês, ó, tá? Essa fração aqui, pessoal, eu consigo simplificar para ficar mais fácil analisar. O que eu tenho que fazer? Como simplifica uma fração? Vocês aprenderam lá no 5º aninho, ó. Opa, para simplificar a fração, vocês dividem, opa, em cima e embaixo por um mesmo número. Então, veja só. O 15 e o 20, eles são números que estão na tabuada do 5. Então, vamos dividir tudo por 5. E aí, 15 dividido por 5 dá 3 e 20 dividido por 5 dá 4. Então, essa fração, ela corresponde a 3/4, tá? E o Davi acertou 3/5 do saque. Então, ó, temos que comparar 3/4 com 3/5, tá? Essas duas as frações que a gente precisa comparar. Qual que vai ser maior? Olha só, pessoal, vou fazer aqui uma divisão. Então, aqui representando os chutes. Então, a gente tem que o Davi acertou 3/5, ó. 3/5 são os chutes aqui do Davi. E 3/4 são os chutes que o Luca acertou, ó. Então, veja, é uma mesma proporção. Aqui, ó, vamos dizer, é o mesmo pedaço, só que o de cima tá dividido em 4 partes e o de baixo em 5. Então, quando a gente olha para 3/4 e 3/5, tá? O que a gente consegue perceber? Que essa quantidade aqui, ó, é maior que essa, tá? Então, quando a parte de baixo da minha fração, que lembra que a gente tem que comparar o 3/4 com 3/5. A parte de cima, ela é igual, ó. A parte de cima da minha fração, ela é igual, tá? Mas a parte de baixo não. Quanto menor a parte de baixo, maior é o pedaço, tá? Então, quando eu divido uma coisa em 4 partes e eu pego 3 pedaços, esses 3 pedaços é maior do que quando eu pego essa mesma coisa e divido em 5, ó, tá? Então, isso mostra o quê, gente? Que
Opa, cadê? Então, o Luca teve maior, né? Luca teve maior aproveitamento no jogo, tá? Isso mostra pra gente. Por quê? Porque olha só a pontuação do Luca. Ele pega tudo isso aqui a mais que o Davi, tá bom? Então, vamos para o próximo. Vamos lá, pessoal. Olha só, o próximo exercício. Observe a sequência. Então, aqui, ó, o primeiro termo eu tenho um quadradinho. O segundo termo eu tenho 4 quadradinhos, sendo 2 por 2. Tá vendo aqui, ó, 1 por 1, 2 por 2. O terceiro quadradinho, o terceiro termo, eu tenho 3 por 3, que resulta em 3 vezes 3, ó, 9 quadradinhos exatos. O quarto termo, eu tenho 4 quadradinhos em pé, 4 deitados, e se eu faço 4 vezes 4, eu vou encontrar o total de 16 quadradinhos, que é o total que eu tenho aqui. E se eu colocar 5? O quinto termo, ou seja, a sequência seguinte, eu vou ter 5 por 5, resultando em 25 quadradinhos. Então, veja que a posição do meu termo representa a quantidade que tem de quadradinhos do lado, tá? É o lado, ó. Então, aqui eu tenho 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Se for 5, vai ser 5 por 5. 6 vai ser 6 por 6. E o meu exercício pergunta, se for N, tá? O termo da minha sequência, tá? Se ele for o N, o que acontece? Qual que vai a expressão? Então, ó, a gente viu que se for quinto termo é 5 por 5. Se for N termos, vai ser o quê? N vezes N. E quando eu faço o produto de um número por ele mesmo, a gente representa por N ao quadrado, tá? O número elevado ao quadrado. A gente encontra aqui, pessoal, a alternativa A de eu amo matemática, ok? Vamos para o próximo. Ó, exercício 6, tá? O exercício 6, ele fala assim, ó. Para uma gincana, o professor formou 15 equipes com X alunos para cada time. Então, ó, o que ele fez primeiro? Ele pegou e colocou 15 equipes vezes X alunos, tá? Então, aqui é o total que eu tenho, ó. Total de alunos, né? Alunos do professor, tá? Porque ele colocou X alunos em cada equipe, são 15 equipes, eu tenho 15 vezes X. Só que depois, ó, após a divisão das equipes, então depois de dividir as equipes, tá? Ele pegou 5 alunos para ser da comissão organizadora. Tá, eu concordo, ele tinha que ter feito isso antes, mas, enfim, depois que ele dividiu as equipes, ele pegou 5 alunos. Ele tirou 5 alunos aleatoriamente, tá? E aí, esses 5 alunos, eles não vão participar, tá? Então, porque eles vão organizar os jogos, tá? Ele pede a expressão que representa a quantidade de alunos que participará das equipes. Então, a gente encontra aqui, ó, 15x menos 5, letra E, ok? Essa é a alternativa que responde o nosso exercício. Vamos para o próximo, ó. Aqui, pessoal, a gente tem um mapa, tá? Eu vou copiar esse mapa. Vamos ver se eu consigo copiar esse mapa lá pro Word, que eu consigo trabalhar melhor, ó. Consegui. Então, ó, esse é o mapa. E aí, nesse mapa, ele quer saber, ó, aqui tem as ruas, tá vendo? Aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar essas ruas aqui pra vocês. Peraí. Deixa eu tirar o preenchimento do meio. Muita calma nessa hora, tá? Vamos lá, ó. Aqui, a posição das ruas. Aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó. Esse retângulo azul que eu fiz, ó. Aqui representa a Rua Historiador Guarino Alves, a Rua dos Pacajus, a Rua dos Ararius e a Rua dos Tabajaras, tá? Então, essas linhas aqui representam as ruas. E aí, ele fala assim no nosso exercício, ó. Que... Cadê? Aqui pra baixo, ó. Vou pegar aqui e levar pra cima.
levar lá para meu Word. Aqui. Ó. A rua do historiador, que é essa aqui, com a rua dos Tabajaras, que é essa aqui, ele forma 87 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui mede 87. Aí, ele fala que a Rua dos Tabajaras e dos Ararius, esses dois aqui, ó, esse cruzamento, esse ângulo aqui, esse ângulo mede 92 graus. Então, ó, 87 e 92. E essa rua com essa rua, esse ângulo formado aqui, ele mede 95 graus, tá? Então, aqui ele mostra pra gente, ó, os graus formados entre duas ruas, ok? E ele quer saber o ângulo formado entre essas ruas aqui, ó, Pacajus e Ararius. Esse ângulo que ele quer saber. Bom, o que eu tenho que perceber? Que aqui é um quadrilátero. E a soma dos 4 ângulos de um quadrilátero, tá? Ó, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre será 360 graus, tá? Isso é regra, ok? Sempre vai ser esse valor. Então, para descobrir o valor desse ângulo, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Eu vou pegar o 87 mais o 92 mais o 95 mais o x, que é esse ângulo que eu quero saber. Isso aqui tem que ser igual a 360. Ok, pessoal? Então, olha só. Fazendo a nossa soma, tá? A gente vai encontrar que os 3 ângulos que eu tenho ali somados dá 274. Então, 274 mais x é igual a 360. Então, qual vai ser o valor de x? Vai ser 360 menos 274, tá? E aqui a gente encontra, então, o ângulo de 86 graus, tá? Voltando lá para nossa questão, 86 graus, a alternativa D responde a nossa questão, tá? Vamos seguir, então, ó. No exercício 8, André quebrou vários palitos de churrasco e com eles está tentando montar triângulos. E aí, pessoal, eu falo para vocês lembrarem, tá? Da atividade que a gente fez com os nossos canudinhos, tá? Vocês fizeram aí vários triângulos, tá? Tentaram formar os triângulos usando aqui os nossos canudinhos, certo? Então, veja só. Qual é a condição para existir um triângulo, tá? A gente viu isso lá no nosso livro, que a soma de dois lados tem que ser sempre maior que o outro lado, tá? Então, olha só. Vamos pegar aqui a letra A. Se eu fizer 8 mais 4, dá 12. 12 é maior que 4, tá certo, tá? Mas eu tenho que testar todos eles. Então, se eu fizer 4 mais 4 e comparar com 8, o que vai acontecer? 4 mais 4 dá 8. E aí, eu vou ter 8 igual a 8. Então, eu não consigo formar triângulo, tá? Eu não consigo. Por quê? Eu teria dois lados pequenininhos, tá? Para um lado que é bem maior. Então, para vocês terem ideia aqui, ó. Se eu coloco aqui, ó, eu não consigo fechar, tá? Ó, ele vai ficar exatamente dessa medida aqui, ó. Aí, eles não vai se fechar, eu não consigo formar o triângulo, tá? Porque, ó, se esse aqui vale 8 e esses aqui valem 4 cada um, ele vai ficar na medida aqui, eu não consigo, ó, formar o meu triângulo. Então, esse aqui não é triângulo. Triângulo, tá? Aí, aqui, ó, 6 mais 3 dá 9. 9 é menor que 14. Então, aqui, ó, ele também não é triângulo, tá?
Agora aqui, ó, o melhor, gente, é sempre pegar os menores lados para comparar, que aí fica mais fácil, mais rápido de resolver o exercício. Aqui, ó, 12 mais 8 dá 20. 20 é maior que 12. Então, ó lá, como 20 é maior que 12, beleza, eu vou ter um triângulo. Então, esse sim é um triângulo, ok? Por desencargo, vamos ver os próximos, ó. 5 mais 6 dá 11. 11 é menor que 12, então esse aqui também não é triângulo. E aqui, ó, 10 mais 10 dá 20. 20 igual a 20, então aqui também não é triângulo. Então, o único que responde a nossa questão é o item C, tá? Por quê? Eu tenho aqui que 12 mais 8 dá 20, 20 é maior que 12, então ele forma um triângulo, ok? Seguindo, pessoal, o item 9. Aqui ele está contando sobre o índice de massa corporal, como que é feito, como que é calculado, tá? Ele mostra aqui, ó, que o IMC de uma pessoa é a divisão da massa do indivíduo pelo quadrado da altura. O que é quadrado da altura? É fazer o número vezes ele mesmo, tá? Então, ó, a massa está em quilogramas e a altura em metros. Então, olha só, como que vamos calcular o IMC do Roberto? Ele pede para colocar primeiro a massa, então 92 quilos. E esse valor, ele tem que ser dividido pela altura elevado a 2, tá? Esse aqui vai ser o valor do IMC. Então, primeiro, a gente tem que calcular 1,8 vezes 1,8. Então, calculando 1,8 vezes 1,8, a gente vai encontrar o resultado de 3,24 centímetros quadrados, tá? Essa aqui é a medida de 1,8 ao quadrado. Agora, fazemos 92 dividido por 3,24. E aí, pessoal, tomem cuidado, porque eu vi muita gente fazer invertido. Quando a gente divide um número pelo outro, esse número que tá para cá, tá? Ele fica fora da casinha. Então, eu tenho que fazer... Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês de um jeito mais fácil, tá? Do que pelo computador, ó. Vamos pegar aqui uma folha rapidinho, ó. Para fazer, quando eu tenho, ó, 92 por 3,24, tá? Eu tenho que colocar esse número que tá em cima da minha fração sempre fora da casinha, tá? Então, ó, é 92 dividido por 3,24. Então, ó, eu tenho dois números depois da vírgula. O que a gente faz? Vírgula 00. Aí, para dividir, a gente corta as vírgulas. Então, a minha conta é 9.200 dividido por 324, tá? Então, pegando aqui, ó, 920, ok? A gente vai ter, ó, 2 vezes 324, tá? Que dá 648. Subtraindo aqui, ó, empresta 1. Aqui fica 8, fica 11, 10. 10 menos 8 dá 2. 11 menos 4 dá 7. 8 menos 6 dá 2. Abaixo 0, ok? Aqui vai dar 8. Aí, pessoal, eu nem preciso continuar minha conta, tá? Eu até posso fazer aqui a nossa conta, mas eu posso parar aqui. Por quê? Quando eu venho na tabela, o 28, ele tá nesse intervalo aqui. Opa, peraí. Ai. Ó, ele tá nesse intervalo aqui, entre 25 e 29. Por conta disso, eu não preciso fazer a conta inteira, tá? A gente não precisa concluir a conta. 28, ó, a gente pode colocar assim, ó, aproximadamente 28, o que mostra que o Roberto está acima do peso, ok? Essa é a solução desse exercício. Vamos seguir aqui. Exercício 10. Quanto mede a área de um paralelogramo cuja base meça 8 centímetros e altura 6? Gente, um paralelogramo, ele é a
sua área é calculada fazendo base vezes altura. Então, é só fazer o quê? 8 vezes 6, tá? Calculamos 48 centímetros quadrados. Pessoal, por que centímetros quadrados? Porque eu tô fazendo 8 centímetros vezes 6 centímetros. São duas dimensões. Ele é bidimensional. Por isso que tem que estar elevado ao quadrado. Centímetros é uma medida que eu calculo aqui, ó. Então, qual que é essa medida? Eu vou calcular, deu 30 centímetros, tá? Mas se eu quero essa parte por essa, quero calcular uma área. Uma área é uma região, tá? Então, quando eu preciso calcular a área, eu tenho que usar a unidade correta. Então, quando eu faço, a unidade vezes ela mesma, é a regra da potência, vai ficar a unidade elevada ao quadrado, tá? Então, por isso, tomem cuidado, porque olha o que esse exercício fez. Ele coloca 48 centímetros quadrados e 48 centímetros. Não é centímetro, porque centímetro é medida de lado. A área é dada por centímetros ao quadrado, ok? Então, essa é a alternativa correta. Vamos seguir. Uma empresa de serviços cobra o valor de determinado serviço de acordo com o tempo em que ele for utilizado. Sabe-se que a expressão 3,5T mais 50 determina o valor a ser pago pelo serviço, sendo T o tempo em horas. Então, assim, se a pessoa for ficar 5 horas, tá, usando determinado serviço, quanto que ela vai pagar? Então, é simples, é simples. Fazemos 3,5 vezes 5 horas mais 50, tá? Então, 3,5 vezes 5 é 17,50. 17,50 mais 50, veja, estamos falando de reais. Então, R$17 com R$50 são R$67,50, tá? A alternativa C do nosso exercício. Ok? Vamos seguir. Exercício 12. O exercício 12, ele tem essa expressão que quando a gente olha, a gente fala socorro. Mas vocês vão ver que ela é uma expressão simples de resolver, tá? Olha só, deixa eu colocar aqui a expressão e vocês vão ver que ela é bem simples de fazer. Primeira coisa, a gente vai resolver essas potências aqui. Peraí. Primeira coisa, a gente resolve as potências, 6 ao quadrado e menos 8 ao quadrado. Então, dentro da raiz, eu vou ter o 36, deixa eu colocar no papel, que eu acho que vai ser mais fácil resolver no papel para vocês. Deixa eu só copiar a expressão. 1 sobre 100 vezes, abre chaves, 3 ao cubo, mais 3/5 de raiz quadrada de 6 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado, dividido por 4, menos 1. Essa é a expressão, certo? Então, primeiro a gente resolve esses dois aqui, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. 8 ao quadrado, menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que vai dar mais 64, tá? Porque menos vezes menos dá mais. E 36 mais 64, pessoal, que tá dentro da minha raiz, isso aqui dá 100, ok? Então, olha só. A gente vai ter, 1 sobre 100, que multiplica. Aí a gente já pode resolver essa potência, tá? 3 vezes 3 vezes 3. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 eu tenho 27. Mais 3/5, que multiplica. Agora, pessoal, a gente tem o quê? Raiz de 100 dividido por 4. Ok? Então, olha só, pessoal, aqui vocês podem fazer o 100 dividido por 4 ou calcular separado a raiz, fica a teu critério. Se você calcular separado, raiz de 100 é 10, raiz de 4 é 2.
Aí 10 dividido por 2 dá 5. Ou você faz 100 dividido por 4, que dá 25. Então, você vai ter 1 sobre 100 vezes 27 mais 3 quintos de raiz de 25 menos 1. Então, ó, olha só como que a gente vai simplificar isso aqui, ó. Raiz de 25 é 5. Então, eu vou ter 1 sobre 100 que multiplica 27 mais 3 quintos vezes 5 menos 1. Ó, esse 5 corta esse 5, tá? Porque, ó, 3 vezes 5 é 15, 15 dividido por 5 é 3. Não preciso fazer conta, é só eu cortar. E por que eu posso cortar? Porque tá multiplicando. Só porque tá multiplicando. E aí, ó, eu vou ter o quê? 1 sobre 100 que multiplica 27 mais 3 menos 1. Ok? 27 mais 3 dá 30. 30 menos 1 dá 29. 1 centésimo vezes 29 é a mesma coisa que 29 sobre 100. E o número dividido por 100, ele pode ser expresso em porcentagem, pessoal. Então, olha só as alternativas. Ó, aqui meu 29, ó. 29 dividido por 100 é 29%, tá? Então, não mexa nesse centésimo que tá aqui, porque a gente vai usar ele para transformar em porcentagem. Então, alternativa do nosso exercício, alternativa B. Ok? Agora, o próximo. O exercício 13, ó. Jorge possui um terreno retangular que o perímetro é 52,5. Ele quer saber o valor dos lados. Ele usou uma corda de tamanho X e calculou que o lado maior do terreno mede 5x e o menor, metade do maior. Então, vamos lá. Olha só o que ele fez. Ele tem um terreno retangular, tá? Esse é o terreno do camarada. Ó. Aí, ele viu que aqui mede 5x e a parte de baixo, ó, essa, quer dizer, a parte de baixo é 5x, né? A parte de baixo é 5x. E a parte menor é 5x dividido por 2, porque é metade. Só que o perímetro é 52,5. E o perímetro é a soma dos 4 lados. Então, ó, 5x sobre 2 mais 5x sobre 2, ele dá exatamente 5x. Então, eu vou ter 5x mais 5x mais 5x, ou seja, eu tenho 15x igual a 52,5, tá? Para achar o valor do x, basta dividir 52,5 por 15, tá? Fazendo essa conta, pessoal, teremos que a medida do nosso x é 3,5 metros, tá? Ele pede o tamanho da corda, ó. 3,5 metros é o tamanho da corda do terreno do Jorge, tá bom? O exercício 14. Roberto trabalha numa cidade, dá carona para 2 amigos, tá? Do ponto da primeira carona, o ponto da primeira carona, ele alcança quando ele percorre 1/5 de distância, tá? Então, ó, ele andou 1/5 da distância. O segundo ponto é mais 1/4 da distância, tá? E o último, falta ainda mais 220 para chegar... Não, peraí. Até, após o último ponto, percorre-se mais 220, tá? Para chegar ao trabalho. Ele quer saber quantos quilômetros que ele percorre, né? Ao todo, então, da casa dele, né? Até chegar no trabalho. Pessoal, aqui a gente tem várias formas de fazer, tá? Aqui eu tenho 1/5 de x mais 1/4 de x mais 220
que é igual ao x. Quem é x? É a distância total, tá? Então, a gente pode fazer desse jeito, tá? Ou uma outra forma de fazer é o seguinte. Quando eu pego 1/5 mais 1/4, isso aqui, pessoal, ó, eu posso fazer pela técnica ninja, multiplica embaixo, 4 vezes 5 que dá 20, e multiplicando em cima, alternado, né? 4 mais 5 dá 9, isso aqui vai dar 9 vigésimos, tá? Para representar aqui a nossa fração do que ele percorreu até agora. 9/20, tá? Corresponde, vamos falar assim, ó. Ele corresponde às 2 primeiras partes do trajeto. Então, do trajeto, ok? Aí, o que acontece? 11/20 é o que falta para finalizar o percurso, não é? E isso é igual a 220 quilômetros. Então, quando a gente faz 11/20 de x, e isso é igual a 220, fica mais fácil para descobrir o x. Por quê? Olha só, 11/20 de x é fazer 11 sobre 20 vezes x igual a 220. O meu x vai ser o 220 vezes 20 dividido por 11, tá? Então, ó, esse 20 vai passar multiplicando, propriedade que vocês aprenderam lá no 6º ano, tá? O 20 passa multiplicando e o 11 vai para lá dividindo. Então, ó, 220 vezes 20 dividido por 11. O x, ó, e aí fica a critério de vocês qual é a melhor forma de vocês fazerem a continha, tá? Vocês podem calcular aqui, simplificar, tá? O 220 dividido por 11, ou multiplica tudo, tá? Vocês vão ter 4.400 dividido por 11, ok? Encontrando, então, 400 quilômetros de distância, tá? Então, aqui, ó, 400 quilômetros. Indo lá para o nosso exercício, ele não tem alternativa, tá? Então, basta responder que é 400 quilômetros a distância total percorrida. Ok, pessoal? Exercício 15, ó. Alberto, Baltazar e Carlos são irmãos e possuem 12, 15 e 18 anos. E eles vão receber uma herança no total de R$ 9.450. E vai ser dividido proporcional à idade deles, tá? Aí, pessoal, também tem várias estratégias para resolver, tá? Vocês podem encontrar o máximo divisor comum entre eles, tá? Ou trabalhar com fração. Aí fica a critério de vocês. Eu acho mais simples vocês pegarem o 12, o 15 e o 18 e vocês fatorarem, tá? Fatorar. Então, ó, se eu divido por 2, tá? Aqui, ó, estou fatorando. Divido por 2, aqui vai dar 6. Aí. Vou colocar mais para baixo. Aqui, ó, 6. Aqui vai dar o 15, mantém. Aqui vai dar 9. Eu continuo aqui fatorando, tá? Aqui continua dividindo por 2, por causa daquele 6 ali. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 15 mantém. 9 mantém. Aí, agora eu vou dividir por 3, tá? São múltiplos de 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. Aqui, pessoal, eu já posso parar, porque como já chegou em 1, não vou encontrar mais nenhum divisor. E o único número que dividiu os 3 ao mesmo tempo foi esse 3 aqui, ó. Tá? Foi esse 3. Então, o que acontece, ó? Se eu dividir 12 por 3, eu vou encontrar que 4 partes corresponde a ele. Se eu dividir o 15 por 3, eu vou encontrar que 5 partes corresponde a ele. E o 15 dividido por 6,
eu vou encontrar que 6 partes corresponde a ele. Então, pessoal, olha só. Peraí que eu perdi o foco aqui, voltando. Ó. Eu posso somar isso aqui, tá? Ó. Somando. Ó. Somando. Eita, tá difícil hoje, hein? Ó. Somando. Eu vou ter 4 mais 5 mais 6, que dá 15. Então, dividindo 9.450 por 15, eu vou ter R$630 por parte. Ou seja, 1/15 é R$630. Então, ó, se 1/15 é 630, eu tenho que ver que 4 partes, então, ó, 4 vezes 630, tá? Vai ser 2.520, que é do Alberto. Aí, 5 vezes 630, pessoal, vai ser 3.150, que é do Baltazar. E 6 vezes 630 é igual a 3.780, que é do Carlos, tá? Essa é a correspondência para cada um deles. Ele pergunta quanto recebe o filho mais velho. O mais velho é o Carlos. O Carlos recebe 3.780, ok? Alternativa E responde o nosso exercício, ok? Vamos lá, exercício 16. Marcela quer enfeitar uma caixa de MDF para guardar bijuteria. Ela tem a forma de um quadrado de área 1,44 centímetros quadrados. Ela vai usar uma fita colada em volta da tampa. Ela quer saber qual o tamanho da fita para que seja dada 2 voltas. Bom, primeiro, que se a área do quadrado é 1,44 centímetros quadrados, para saber a medida do lado, temos que extrair a raiz quadrada. Então, olha só. Então, raiz de 1,44 posso calcular como raiz de 144 sobre 100, tá? Porque é mais fácil, porque 144, raiz é 12 e raiz de 100 é 10. Por que sobre 100? Porque como tem 2 casas depois da vírgula, pessoal, isso aqui vocês aprenderam lá no 5º ano, ó, 2 casas depois da vírgula é a mesma coisa que dividir por 100, ó. Então, ó, 12 décimos, que é igual a 1,2, tá? 1,2 é a medida do lado do quadrado. Como ela quer dar 2 voltas na tampa quadrada, preciso saber o perímetro e multiplicar por 2. Então, fazemos 4 vezes o 1,2. Vamos achar 4,8 centímetros. Esse valor multiplicado por 2 será 4,8 vezes 2 e a gente vai ter 9,6 centímetros de fita, ok? Esse é o valor que a gente precisa, a gente não, né? A menina precisa usar para fazer o enfeite que ela quer na fita dela, na caixa dela, ok? Agora vamos lá. O exercício 17, a gente tem os cruzamentos aqui, um triângulo, tá? E ele quer saber os ângulos formados pelas ruas B e C. Ó, B e C. É essa a medida que eles querem. Ó, essa é a medida que ele quer, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, como que eu calculo isso aqui, ó? A soma dos ângulos de um triângulo... Peraí. Ó, a soma dos ângulos internos
de um triângulo sempre será 180 graus. Portanto, o que a gente vai ter, ó? 2x menos 15 mais 3x mais 45 mais x é igual a 180, ok? É essa conta que a gente vai fazer, somar os três ângulos. E essa soma tem que dar 180. Então, olha só. 3, 4, 5, 6x, juntando x, menos 30, porque 30, 45 menos 15, é igual a 180. Então, ó, 6x é igual a 180 menos 30. Aí, pessoal, resolver equação simples de primeiro grau, tá? Passa o 30 para lá, é 180 mais 30, né? Então, ó, 6x é igual a... Ah, não, perdão. Eu inverti todo o sinal aqui, ó. 6x mais 30 e aqui é menos 30. Então, ó, 6x mais 30, que é 45 menos 15, tá? Agora eu passo o 30 subtraindo. Então, 180 menos 30. Então, 6x é igual a 150. Ok? Então, quanto vai valer o meu x? O x vai ser 150 dividido por 6. A gente vai ter o valor de 25 graus, né? 25 graus. Só que não é o que ele quer saber. Ele quer saber a medida desse ângulo aqui, ó. Entre a rua B e C. Então, se atentem à pergunta, ó. Tá? Se atenta à pergunta que ele fez no exercício, ó. O ângulo formado pelas ruas B e C, tá? E se você não prestar atenção na pergunta, você perde teu exercício por distração. Ó, essa é a pergunta. Então, o que eu vou ter que calcular? 3 vezes 25 mais 45, tá? Eu tenho que fazer 3 vezes 25 mais 45, ok? A gente vai encontrar o valor de 120 graus. Alternativa D. Ok? Ó, essa é a resposta do nosso exercício. Então, tomem muito cuidado com a pergunta do exercício. É importante vocês anotarem sempre para não cometer o erro, porque, ó, o X é o ângulo formado entre a rua A e C, tá? Então, é um exercício com pegadinha esse aqui. E o último exercício da nossa lista, pessoal, que é o exercício 18, tá? Ele fala assim, ó, que o piso de um apartamento de 60 metros quadrados será revestido com lajotas de 20 por 20 centímetros. Então, ele quer saber qual o menor número de pisos para ele cobrir isso aqui. Pessoal, ó, vocês têm duas opções, tá? Ou transforma isso aqui em metros e trabalha com 0,2 metros e calcula a área, ou transforma isso em centímetros. Então, aí fica a critério de vocês, tá? Se 20 centímetros é igual a 0,2 metros, nós temos que a área de cada lajota é 0,2 ao quadrado, tá? Isso é 0,2 vezes 0,2, que resulta em 0,04 metros quadrados. Essa é a área da lajota, ou seja, desse quadradinho aqui, ó. Para saber quantas eu preciso, calcular quantas precisa para cobrir a área. Eu faço os 60 dividido por 0,04. E aí, pessoal, olha só, cuidado na hora de fazer a conta. Por quê? Ó, vamos lá. É 60 dividido por 0,04. Isso é 60, ó, o 0,04, ele vem aqui, ó. E aí, pessoal, eu tenho duas casas depois da vírgula, eu vou completar com 2 zeros e cortar essa vírgula, tá? Essa é a regra da divisão, ó. Então, olha só. 60 dividido por 4 dá 2, ok? 2 vezes 60 dividido por 4. Ai, meu Deus, a professora tá ficando maluca. 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4, sobra 2, abaixo o 0. 20 dividido por 4 dá 5, que vai dar 0, abaixo o 0, 0,
Vou precisar baixar outro 0, 0. Ou seja, eu preciso de 1.500 lajotas. Porém, olha o que ele fala no exercício. Cada caixa vem 25 lajotas. Então, preciso dividir as 1.500 lajotas por 25, tá? Então, vou fazer 1.500 dividido por 25. E aí, eu terei, então, 60 caixas de lajotas, tá? Alternativa C, encerrando aí nossa correção da lista de estudo para nossa prova. Pessoal, espero que vocês tenham entendido toda a matéria, tá? Bons estudos, qualquer dúvida me procurem.